Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas aí muito bem-vindos e bem-vindas à nossa série Solta o Freio. E o tema de hoje é sobre disciplina. Por quê? Porque muita gente me fala assim, eu começo as coisas, mas eu não tenho disciplina para acabar. São aquelas pessoas com muita iniciativa e pouca acabativa. E disciplina é uma das habilidades mais importantes se você quer ter resultado em qualquer coisa na sua vida. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Darlene. Boa tarde, Ivani, Jéssica. Boa tarde, todo mundo que tá entrando aí. E se você também tá vendo isso na reprise, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver isso, mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar em como ter disciplina para alcançar aquilo que você precisa na sua vida, tá? A gente pode dividir as pessoas em 3 tipos de pessoas, tá? Tem aquelas pessoas que nem começam. Tem aquelas pessoas que começam, mas não terminam. E tem aquelas pessoas que começam, continuam e concluem, né? Essas pessoas que começam, continuam e concluem são as pessoas que têm disciplina, tá? Como que eu defino disciplina? O que é disciplina? Disciplina é consistência. Por que disciplina é consistência? Porque tudo que você quer na sua vida, você tem que tratar como um projeto. E eu vou te ensinar isso ainda hoje, como que é isso, tá? E grandes projetos requerem energia e tempo. E as pessoas não enxergam isso. Hoje, a maioria das pessoas são muito imediatistas. A gente acha que tudo na vida eu ia falar Uber, não, é iFood, né? Que é só você apertar um botão e que a coisa chega rápido. E não é. Tudo na vida requer energia, tudo que é importante na sua vida requer energia e requer tempo. Ontem mesmo eu recebi uns stories falando assim, quando eu posto não tem engajamento. Quando a pessoa fala para mim, quando eu posto, significa que ela não posta todos os dias. E aí, principalmente tratando do digital, não adianta você ser imediatista, tá? Tratando de digital e tratando de qualquer coisa na nossa vida. Só que o grande problema que eu enxergo por aí é que as pessoas pregam que o digital é um portal mágico que você vai passar de uma hora para outra e que de repente você vai começar a ter resultados. E não é assim. E as pessoas se decepcionam. Como qualquer outro negócio, é uma estrada longa e muitas vezes cheia de buraco, tá? Você não vai abrir uma padaria hoje e achar que em um mês você vai cobrir todos os gastos que você teve para abrir, né? E exatamente por ser essa estrada longa e às vezes com buraco, é que tem muita gente que vai para o plano B. O que é o plano B? O plano B é aquele mais fácil, que não exige tanta energia, né? Mas que não te preenche. E aí, se ele não te preenche, você não dá o seu melhor. Se você não dá o seu melhor, você é pouco remunerado. As pessoas não vão falar bem de você. Você fica frustrado. Você fica infeliz. Você é daquelas pessoas que rezam para chegar à sexta-feira porque você adotou o plano B, que era mais fácil. E aí o plano B, que era mais fácil, gente, pode ser o plano B que for, tá? Então, olha, eu tenho o desejo de entrar para o mercado digital. Mas
tão difícil estar aqui na internet todos os dias, é tão difícil produzir conteúdo todo dia, eu não sei o que eu escrevo. Vou continuar lá na CLT, tá pagando minhas contas, né? E no fim da vida você tá lá, frustrada, vazia, né? Porque aquilo não te preenche. A gente nasce 2 momentos, tá? Tem um momento que você nasceu, que foi o momento que você saiu da barriga da sua mãe. E tem um segundo momento, boa tarde, Aline. E tem um segundo momento que é quando, Equíbia, você descobre o seu propósito de vida. E hoje aqui, um dos meus objetivos de falar sobre disciplina é justamente te dar clareza de vida. Onde você quer chegar daqui a 2, 5, 10 anos? Qual que é o legado que você quer ter? Aí você vai me perguntar assim, não, tem como descobrir isso? Tem como descobrir isso. E o grande combustível da disciplina é você lutar por algo maior que você mesmo. Então, quando você tem um projeto de vida, onde você sabe que onde você sabe onde você quer chegar, você tem mais disciplina. Porque você está lutando por uma coisa que é maior que você mesmo, tá? Eu queria que escrevessem aqui, enquanto eu vou explicando, quem se considera disciplinado e quem se considera indisciplinado. Põe 1 para disciplinado, 2 para que não tem disciplina. 1 tem disciplina, 2 não tem disciplina. Ah, que lindo, a Aline tá falando. Meu nascimento, o segundo foi em março de 2020, quando entrei para sua mentoria. Você me ajudou a ser o monstro que eu sempre sonhei. Você criou um monstro. É um monstro do bem. 2. A Joy tá falando que ela é disciplinada. Muito bem. Vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho sobre disciplina, a gente tem que entender que existem 3 tipos de disciplina, tá? Existe a disciplina imposta. O que é a disciplina imposta? A disciplina imposta é aquela disciplina para quem não tem disciplina. Normalmente crianças e adolescentes, né? E por isso que eu falo que a gente não é criança e adolescente, a gente tem que fazer as coisas, porque criança e adolescente é aquela que faz o que quer, né? Como é que é essa disciplina imposta? É aquela disciplina com muitas regras, vale 1,5. Você vai entender por quê. Você vai entender no caminho que você tá. Por isso que eu tô falando os tipos da disciplina. A criança é aquela disciplina que tem que ter muita regra, tem que ter recompensa. Ah, então se você tirar nota boa na prova, eu te deixo usar o celular por 2 horas. Ou então, se você deixar de usar o celular, se você fizer isso pra mim... E o que acontece com essa disciplina imposta? É uma disciplina que gera muito desgaste, que gera muita dor. Porque nem a pessoa que quer fazer e nem a outra que está botando as regras saem bem disso, né? Essa disciplina é aquela disciplina em que o ambiente afeta muito no resultado. E assim, o que acontece com essa pessoa que tem que ter uma disciplina imposta, que tem que ter alguém mandando ela fazer alguma coisa? Sabe por quê? Eu falo, mas pode ser adolescente e adolescente ter muito mais disciplina do que outras pessoas quando você sabe o que você quer. Só de você estar aqui na internet pode ter certeza que você tem mais disciplina que muita gente que está por aí. Porque tem muita gente que vai falar assim, é tão difícil ter um chefe. Eu vou te falar, é muito mais difícil não ter um chefe. É muito mais difícil você não ter quem te mandar fazer as coisas, tá? E aí, eu vou te falar, mesmo que você seja a pessoa mais inteligente, que você tenha acesso aos melhores cursos, que você tenha acesso às melhores mentorias, aos melhores livros, se você não tem disciplina, é igual colocar chantilly em bolo de lama. Não dá pra comer. Essa pessoa que vive na disciplina imposta,
O foco dela é no eu. Ela não pensa na família, ela não pensa nos outros. É o foco dela fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, como ela quer. Então isso lembra muito uma criança, né? Criança que bate o pé e fala, não, vou fazer, porque eu tenho que fazer. Não é? Eu tenho 2 aqui. Uma já expressa verbalmente o não vou fazer e a outra dá chilique e rola no chão. Né? Essa é a disciplina imposta. Agora tem um outro tipo de disciplina. Por isso que eu falei com a Aline que valeria 1,5. Que é a disciplina consciente. Qual que é a disciplina consciente? A disciplina consciente é daquela pessoa que tem autonomia. Aquela pessoa que tem um planejamento. Ela sabe aonde ela quer chegar. E ela tem um controle de energia, né? Porque assim, gente, não adianta você falar que você quer ter disciplina se você não tem energia mesmo para fazer as coisas, tá? Porque pode existir esgotamento físico. E aí não adianta você estar brigando contra você se está existindo um esgotamento físico. Eu contei para vocês, né? Eu sou bariátrica. Bariátrica tem dificuldade de absorção de nutrientes. Teve um tempo atrás aí que eu falei, gente, ou eu tô grávida ou eu tô bem doente. Porque eu estava num desânimo fenomenal. E aí eu fui no médico e eu estava com baixa vitamina D. Isso é esgotamento físico, isso é esgotamento de saúde. Então, você estando esgotada fisicamente, não tem como falar que você tem disciplina. Então, essa pessoa que tem uma disciplina consciente, ela tem esse recurso energético, tá? Só que é o grande cravo, qual que é o grande calo dessa pessoa? Essa pessoa que tem uma disciplina consciente, ela precisa ver progresso. E essa disciplina consciente, normalmente, ela é voltada no curto e médio prazo. E normalmente em uma atividade. Então, por exemplo, vou dar exemplos assim, diferentes, tá? Quero passar numa prova. Então, o foco dela é nesta prova. E aí ela esquece saúde, esquece vida, esquece... Quero emagrecer. Aí ela tem foco. Então, normalmente essa pessoa tem foco. Aí ela tem foco na academia, mas ela não tem foco nos estudos. Ela tem foco nos estudos e não tem foco na família. Tem foco no negócio e esquece a saúde, tá? Essa é para quem usa um cronograma, por exemplo. Sim. Eu tô assim, eu nasci morta, me ressuscitaram, mas eu sou muito doente. Mas se é saúde mesmo, tem que procurar correr atrás, tá? Essa pessoa da disciplina consciente, ela não sente prazer fazendo o que ela está fazendo. Ela faz porque é necessário. Mas ela consegue pensar no nós. Eu tô aqui fazendo isso porque eu sei que é bom para mim, eu sei que é bom para minha família. Sabe um exemplo? Eu tenho uma sobrinha que hoje ela tem 20 anos, né? Logo que meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, e minha tia veio morar com a gente. E aí, a minha irmã teve filho e tal, mais velha, lógico, né? Depois de muito tempo que ela já morava aqui, e minha tia fumava. E aí, e quem tomava conta da minha sobrinha era minha tia. Toda vez que minha irmã vinha buscar a minha sobrinha estava com cheiro de cigarro. Aí teve um dia que a minha irmã virou pra minha tia e falou assim, ah, não, tia, a Bianca fica o tempo inteiro com cheiro de cigarro. Não tem como você não fumar perto dela? E aí, a partir desse dia que a minha irmã falou com ela, ela nunca mais colocou um cigarro na boca. Então, essa pessoa que tem disciplina consciente, ela faz pelo nós, tá? Ela sente prazer em fazer aquilo. Lógico que ela queria estar fumando, mas ela faz pelo nosso. Então, ela consegue o disciplina forçada, né? Que é a disciplina imposta. Ela pensa no eu. A pessoa da disciplina consciente, ela pensa no, nossa, eu tô fazendo isso porque eu sei que isso é o melhor para a minha família. Eu sei que isso é o melhor para nós.
E tem a pessoa da disciplina inconsciente, que são os imparáveis, né? Que são aquelas pessoas que têm consistência no longo prazo. Por que essas pessoas conseguem ser imparáveis e conseguem ter consistência no longo prazo? Porque elas têm um significado. Elas sabem que elas têm uma causa maior e mais importante do que elas mesmas. A grande maioria das pessoas, a Revolução Produtiva está falando que é disciplina consciente. A grande maioria das pessoas são disciplina consciente. Que bom, Maísa, que você está gostando. Posso dar um exemplo de uma pessoa de disciplina inconsciente? Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Elas sabem que existe uma coisa muito maior do que elas para lutar. E que não são aquelas pessoas que estão assim doidas para chegar o final de semana para falar sextou, para ficar 2 dias sem fazer nada, porque o objetivo delas é muito maior. Essas pessoas, além da energia física, que eu falei lá em cima, né, que a gente precisa ter controle de energia, elas têm energia psíquica e espiritual. Elas têm uma força que conecta elas com alguma coisa maior. E esse espiritual aí pode ser o que for, tá? Em que você acreditar. Gente, a Maísa falou que tá adorando essa live. Então vocês fazem o seguinte, quem estiver gostando também, mete o dedo no coraçãozinho aí, convida os coleguinhas pra vir assistir, põe um aviãozinho, chama a gente pra vir assistir, tá? Essa pessoa que tá na disciplina inconsciente, ela não precisa das pessoas, ela não se influi pelo ambiente. Então, por exemplo, a disciplina imposta, o ambiente faz muita diferença. Se eu tenho um ambiente arrumado ou não para eu estudar. Se o ambiente está desarrumado, não vou estudar. As pessoas fazem diferença, porque, por exemplo, tem que ter uma mãe cobrando. Para a disciplina inconsciente, não importa ambiente, não importa pessoas, né? E assim, o que a gente sabe, né? Essa é uma frase super ultra batida por aí, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente vive. Quando a pessoa tem essa disciplina inconsciente, ela molda o entorno, né? Ela faz porque ela sabe que é necessário, mas ela faz e sente prazer fazendo isso. Então, essa pessoa da disciplina inconsciente, ela é o eu, ela é o nós e ela é o eles. Porque ela sabe que tem um propósito maior do que ela mesma, tá? E eu falei hoje, nos stories, na hora que eu anunciei a live, que eu ia te dar aí 11 passos para você ter mais disciplina, né? Então, vamos lá, vamos começar aí esses 11 passos para você ter mais disciplina para realizar aquilo que você quer. Então, eu te aconselho fortemente a pegar papel e caneta para você anotar esses 11 passos, tá? Primeiro, tem uma teoria que chama teoria das 3 zonas. Essa teoria das 3 zonas, ela é um gráfico que leva em consideração habilidade e desafio, tá? Quando você tem uma habilidade muito alta e te dão um desafio baixo, não tem engajamento. Então, vamos exemplificar. Não sei, parece. A Marta entrou aí, parece que a Marta é cozinheira, tá? Não sei, parece. Pela foto tá parecendo. E aí eu vou virar pra Marta e falar assim: Marta, eu quero que todo dia você faça pra mim arroz, feijão e ovo.
Se a habilidade dela é muito alta e eu tô dando um desafio baixo, isso não tem disciplina. A pessoa não se sente desafiada. O contrário também acontece. Se você tem um desafio muito alto com uma habilidade baixa, essa aí é a zona de pânico. Nada sai. Não sai. Se eu virar para vocês, para grande parte aqui, para algumas pessoas hoje, falar assim: eu quero que vocês construam para mim 3 funis, um para quem gerou boleto, um para quem abandonou o carrinho e um para quem comprou. É capaz do povo sair correndo da live agora porque não sabe nem do que eu tô falando. E essa aí é a zona de pânico, que também não gera disciplina. Sabe qual que é a zona de ação? A zona de envolvimento? A zona de engajamento? É quando você tem tarefas congruentes com o seu nível de habilidade. E aí, qual que é o grande problema? Por que eu tô falando sobre isso aqui? Porque muitas vezes as pessoas estão no digital e desistem no começo do processo. Porque não sabem que existem os estágios do processo. Então, você tem um estágio que é de know-how inicial. E vai parecer no começo que você está sendo forçado demais a aprender uma coisa que você não tem habilidade, mas que você precisa daquilo ali. E aí, quando você sabe o que você tem que fazer, quando você tem um acompanhamento, um passo a passo, isso vai ficando mais fácil, porque essa pessoa que normalmente vai te mentorar, ela consegue dar tarefas congruentes com seu nível de habilidade. E se aquelas tarefas não forem congruentes com seu nível de habilidade, ela vai te ensinar como fazer aquela tarefa e você vai ter um suporte, tá? Então, a primeira teoria é essa. Você, para ter disciplina, tem que fazer coisas que sejam congruentes com o seu nível de habilidade. Se todo dia você tem que matar um leão para entender o que você está fazendo, não tem persistência que sobreviva, tá? Outra coisa, segundo passo aí para você ter disciplina, marcar deadlines, quer dizer, datas finais, tá? Você tem que entender que na sua vida tudo são projetos. Em falar nisso, aproveitar aí que nós temos 41 pessoas online, vou aproveitar para perguntar quem aqui já está inscrito no Viver do Digital. O Viver do Digital vai ser o meu curso gratuito, 7 dias, onde eu vou te ensinar a colocar o seu infoproduto no ar, do zero ao seu infoproduto no ar. Mesmo que você tenha pouca audiência, mesmo que você não tenha seu produto, o link para se inscrever para o Viver do Digital tá lá na minha bio, né? Então, o segundo passo aí para você ter mais disciplina, deadline. A gente tem que encarar na vida tudo como um projeto. E se é um projeto? Ai, Dani, que bom que você está inscrita. Se é um projeto, tem que ter processos, tem que ter pessoas envolvidas, tem que ter recursos, tem que ter data. Oba, cheio de gente. Quem ainda não se inscreveu, hein? Quem ainda não se inscreveu, depois que acabar a live, corre lá no meu link da bio e se inscreva, tá? Quando eu falo assim, é um projeto, tem que ter recurso, gente, seja o que for. Obrigada, Marta. Seja o que for. Então, por exemplo, eu quero lançar um curso no digital. Esse é meu projeto. Até quando? Qual que é a data que eu quero lançar? Qual que é o processo que eu vou tomar para chegar lá? Quem são as pessoas envolvidas? Qual que é o recurso que eu tenho? Recurso de tempo, recurso de energia, recurso de dinheiro, recurso material. E quando eu falo data, porque tarefa sem data é sinônimo de procrastinação. Então, você tem que ter uma data de início, uma data de follow-up, né, que é onde você vai fazer
acompanhamento e correção, ver se está tudo certo, se está correndo dentro da ordem. Você tem que ter um deadline. Eu coloco um deadline fictício, tá? Então, por exemplo, essa aula aqui, quero dar essa aula. O ideal para eu dar essa aula aqui hoje, meio-dia, é que ela esteja pronta ontem. Hoje não aconteceu isso por alguns imprevistos. Mas eu sempre faço um dia antes para eu ter tempo de rever, de ver se eu quero anotar alguma coisa, etc. Então, eu ponho um deadline fictício e um deadline real. Por que também que eu ponho um deadline fictício? Para não deixar para a última hora. Então, suponhamos, a nossa semana Viver do Digital vai começar no dia 25 de agosto. Meu deadline para estar com todas as aulas prontas é dia 22 de agosto, no máximo. Porque eu tô contando 22 porque 21 é o aniversário do meu filho. Então, esse é o meu deadline fictício. Eu sei que dia 25 começam as aulas, mas meu deadline fictício é 22 de agosto, para não deixar tudo para a última hora, tá? Terceiro passo aí para melhorar a sua disciplina é a sua influenciosfera. O que é isso? Acabei de falar, né, no começo. Eu sei que esse ditado é super, ultra, mega, max batido, mas você é a média das pessoas que convivem com você. Você influencia e você é influenciado pelas pessoas que convivem com você. E qual que é o grande problema, principalmente quando a gente está falando do digital? Que as pessoas que convivem com você têm um outro modelo mental. Elas não conhecem o digital, elas não acreditam no digital, né? E acaba, dia 31 de agosto é seu aniversário, que bom, chegando. E acaba que você modela o comportamento dessas pessoas. Você absorve o que elas pensam, o que elas sentem, como elas agem, inclusive as formas de terem resultado. Quantas e quantas vezes eu já recebi a aluna minha falando assim, porque meu marido falou que nada que eu faço dá certo. Porque minha mãe falou para eu parar com essas bobagens de internet. E aí aquilo ali, entra na cabeça da pessoa e isso influencia demais na disciplina. Porque se nada que eu faço dá certo, que é o que o marido falou, ou se isso tudo que eu tô fazendo é bobagem, que é o que minha mãe falou, pra que eu vou insistir nisso? Então, você tem que começar a filtrar a sua influenciosfera. A Aline falou que adorou a influenciosfera, que vai virar já post aí, né? Então, o que você tem que fazer? Conviver com pessoas mais disciplinadas, pessoas que tenham objetivos parecidos com os seus. Por isso que, por exemplo, eu sempre falo que todo e qualquer curso que eu dou, o melhor bônus que eu considero em todo e qualquer curso que eu dou é a comunidade de alunos. Porque na comunidade de alunas são pessoas passando pelos mesmos problemas que você. E tendo os mesmos perrengues, e tendo as mesmas vitórias, e uma influencia a outra. Tem gente aqui do Descomplicação para falar, porque é 24 horas. O Descomplicação é minha mentoria, onde que eu ensino a pessoa aí do zero a ter um negócio sólido no mercado digital. E é o tempo todo uma pessoa apoiando a outra. Por isso, esteja em grupo de pessoas que têm objetivos parecidos com os seus, tá? Não seja o plâncton. Sabe quem que é o plâncton? O plâncton é aquela plantinha do mar. E ela não tem nenhum sistema de locomoção. O plâncton, ele deixa o mar levar. Sabe? É o Zeca Pagodinho? O plâncton é o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí a Tereza está falando, a Tereza era Descomplicação. O grupo se apoia. Você tem que lembrar uma coisa. O seu comportamento é 50% genótipo, ou seja, está no DNA. E quando eu falo do DNA, não é só seus pais, são gerações e gerações aí para trás. 40% fenótipo, ou seja,
é o ambiente atuando no seu comportamento, né? O ambiente atuando na sua genética. E aí vem os hábitos. E 10% é circunstancial. Aí as meninas todas da mentoria, Estúdio Marie Claire, a Lívia, 10% é circunstancial. Ou seja, o que é o circunstancial? São eventos emocionais marcantes que acontecem na sua vida e que modelam o seu comportamento, tá? Então, assim, são eventos emocionais, em síntese. Acontece, por exemplo, grande evento emocional que marcou, por exemplo, a minha vida. O falecimento do meu pai. Marcou muito a minha vida. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa muito, muito, muito reservada em função do falecimento do meu pai. Eu lembro até hoje, do dia, eu tinha 5 anos, gente, mas eu lembro da hora que a minha mãe entrou chorando junto com meu tio. E eu falei, a partir de hoje, eu não dou mais trabalho para minha mãe. E isso, lógico, que me marcou. Eu me tornei uma pessoa introvertida, eu não sou muito de falar, eu sou muito de fazer. Eu não fico procurando problema, eu não fico procurando culpado, eu quero solução, porque eu não quero dar trabalho. Sempre fui uma pessoa mais quieta. Então, lembra, seu comportamento é 50% DNA, 10% circunstancial e 40% fenótipo, ou seja, os hábitos. E aí é aquele ditado, né? Águia convivendo com galinha, águia convivendo no galinheiro, vira galinha. Ela não sabe que ela pode voar, porque ninguém nunca voou. Então, cuidado para você não ser a águia vivendo no galinheiro. Procure pessoas que tenham os mesmos planos, os mesmos objetivos, até os mesmos perrengues que você. Porque lá no grupo, quando uma desanima, a outra dá força. Como uma tem um problema, a outra tem a solução. Uma apoia a outra. Outra coisa, quarto passo aí, para você ter disciplina. Você tem que ter um plano quebra-cabeça. Anotei. Plano quebra-cabeça. O que é o plano quebra-cabeça? Granularizar seu plano. É dividir, tá? É saber assim, quanto tempo eu tenho por dia e quanto tempo eu posso disponibilizar por dia. Eu tô falando do projeto digital porque é o que eu falo aqui, tá? Para construir o meu projeto digital. Quando que eu vou fazer isso? Onde? Por onde eu vou começar? Qual a plataforma que eu tenho que comprar? Qual curso que eu vou fazer? Eu preciso de alguém para me ajudar? O que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo tangível que eu preciso fazer? Como que eu vou fazer isso? Então, olha. Quanto, quando, onde, por onde, o que e como. Ângela, eu cheguei agora. Essa live vai ficar salva? Vai ficar salva. Então, são 6 KPIs. O que é KPI? KPI é indicador-chave de performance. Se você monta esse seu plano quebra-cabeça e granulariza os seus planos, sabendo passinho por passinho que você vai dar. Gente, quando eu falo passinho por passinho, é passinho por passinho mesmo, sabe? Do tipo assim, acabei de fazer uma reunião agora com uma expert. Passinho por passinho. Ela tem um evento no dia 21. Não tá marcado ainda a live no YouTube. Então tem que marcar a live no YouTube. Tem. Mas antes de marcar a live no YouTube, tem que ter uma thumbnail pronta. Tem. Tá bom, vamos fazer a thumbnail, marcar a live no YouTube, mandar mensagem de e-mail. E aí é passinho por passinho, tá? Os 6 KPIs são quanto, pode ser quanto de dinheiro, quanto de tempo, quando, onde, por onde, o que
e como, tá? Quinto passo para você ter mais disciplina. Diferenciar distração de desconcentração. Como que eu sei o que é distração e como que eu sei o que é desconcentração? Distração é tudo aquilo que não te ajuda. Diferença de onde por onde. Onde eu vou fazer na minha casa, eu vou sair para... A Aline está perguntando qual que é a diferença de onde e por onde. O onde é local físico, tá? Então, eu vou fazer na minha casa. A minha casa tem muito barulho, minha casa tem muita distração, minha casa eu não consigo, então eu não vou fazer aqui na minha casa. Eu vou para um espaço público, eu vou para um café, eu vou onde? É local mesmo, tá? Por onde? Por onde eu vou começar? Eu tenho que contratar qual ferramenta? Eu tenho que começar por qual local? Eu tenho que fazer um link? Eu tenho que contratar qual curso? É por onde, o por onde seria aí o próximo passo, tá? Eu tava falando sobre distração e desconcentração. Então, o distração é tudo aquilo que não ajuda a alcançar um objetivo, tá? Pode deixar um pedacinho pra mim também, né? Porque eu não experimentei, não. Deixa um pedacinho pra mim. Isso. Agora, distração é tudo aquilo que não te ajuda a alcançar um objetivo. Então, eu tenho uma meta. Vamos dizer que eu tenho uma meta de dedicar 2 horas por dia para a construção do meu negócio digital, tá? E aí, chega uma notificação do WhatsApp. Você viu o que a Júlia acabou de publicar? Tô lá no meio das minhas 2 horas para dedicar a minha meta. Aí eu vejo a notificação. Você viu o que a Júlia acabou de publicar? O que eu vou fazer? Abrir o Instagram para ver o que a Júlia acabou de publicar. Aí eu olho o que a Júlia publicou e tem um comentário bafônico do João. Falei, ué, por que ele tá falando isso? Aí eu vou lá na rede do João. Eu vou olhar, de repente não tem stories nenhum do João. Ele sumiu. E eu falo, gente, aconteceu alguma coisa com o João. O que foi que aconteceu? Aí eu vou lá no grupo e falo, o que aconteceu hoje? Qual que é essa treta aí entre a Júlia e o João? O que aconteceu? E só nisso eu já perdi 20 minutos. Isso é distração. A descontração é a ação focada para diminuir o seu estresse. Então eu poderia fazer isso tudo que eu falei aqui agora, se não estivesse dentro do meu tempo, da minha meta, para conseguir aquilo que eu quero. Então eu poderia estar na internet, eu poderia estar no grupo e tal, se isso me relaxa, se isso vai tirar meu estresse, mas não no tempo que eu coloquei para atingir aquilo que eu quero. Tá? Então esse é o quinto passo. Diferenciar distração de descontração. Sexto passo. Gamificação cerebral. Vocês estão aí, gente? Parou de subir comentário. Bom, quero saber aí. Algumas pessoas já até falaram sobre isso. Quem aí hoje se sente esgotado? E quando eu falo esgotado, não é fisicamente, não. É esgotado mentalmente. Quem aí hoje se sente mentalmente esgotado? Bom, me responda aí. Beleza, vocês estão aí. Já vi que vocês estão aí. Agora eu quero saber quem se sente mentalmente esgotado. Marta falou eu. Reduzindo potencialidade também falou eu. Revolução produtiva falou sim. Edjane falou eu. Gente, toda
toda máquina precisa de manutenção e precisa de bateria. Até o seu celular, que você está me assistindo, toda noite você deve carregar ele, né? Você também precisa ser carregado. Precisa ser carregada de dopamina, precisa ser carregada de serotonina. O que acontece? Como que a gente pode gamificar e fazer uma programação de injeção, uma injeção programada de dopamina e serotonina no nosso corpo, tá? É desafio, recompensa. Então, toda vez que você tem um desafio, você tem adrenalina, seu corpo libera adrenalina, seu corpo libera noradrenalina, seu corpo libera cortisol. Quando o seu cérebro percebe que você cumpriu aquele desafio, ele tem a recompensa. E aí, quando ele tem a recompensa, vem a dopamina e a serotonina. E aí, quando você vira e fala assim, eu preciso melhorar em marketing digital. Precisar melhorar em marketing digital não é uma meta clara. Seu cérebro nunca vai saber que você atingiu. E aí ele vai só estressando, adrenalina, cortisol aumentando, adrenalina aumentando, porque para o seu cérebro você nunca atingiu. Então, você tem que ter metas claras e específicas. Hoje eu quero fazer 3 posts. Hoje eu quero construir o meu e-mail de confirmação. Hoje eu quero... O que você quer hoje? E aí, na hora que você conclui, o seu cérebro tem a recompensa. Ai, consegui. E quando você tem essa recompensa do ai, consegui, você está programando intencionalmente, aumentando a dopamina e a serotonina do seu cérebro. Então, gamifique o seu dia. Liste as tarefas que você quer fazer. Eu acho isso gostoso demais. Você vai listar as tarefas e você dando o tique, né, no que você fez. Só que, gente, tem que ser planejamento e não planejamento. Porque tem gente que escreve assim, 40 coisas para fazer. E aí, quando você faz isso, você tá se deixando para baixo. Porque no final do dia, você vai ver que não conseguiu fazer aquilo, né? Você mente para você mesmo, achando que você vai dar conta. E isso vai te deixar para baixo, frustrado. Pelo contrário. É para colocar tarefas que possam ser cumpridas, tá? 7º passo aí para aumentar a sua disciplina. Progresso. É você observar, sentir que você está aprendendo. Que o que você está estudando... Porque assim, se você está estudando, aplicando alguma coisa, e se você sente que não está tendo progresso nenhum, não tem disciplina que sobreviva, né? Só que a gente tem que entender uma coisa. Que a performance vem antes da alta performance. Então, para eu ter alta performance, que são resultados, eu preciso ter auto performance. Ou seja, uma rotina organizada. Eu preciso agir com eficiência, fazer as coisas do jeito certo. Com eficácia, ou seja, ir direto ao ponto, priorizar aquilo que é mais importante. Por isso que muitas vezes eu falo com minhas alunas assim, coloca o carro na rua e vai andar. Eu tive uma aluna que falou assim, eu tô travada, eu não consigo construir essa página de captura. Eu falei, faz um grupo de WhatsApp e coloca na sua bio e começa a captar. Vai direto ao ponto, prioriza o que é mais importante e vamos começar. E a última coisa também que eu considero muito importante aí, quando a gente fala de auto performance, é consistência, tá? Por quê, gente? Porque fazer um dia é fácil.
Difícil é repetir isso todo dia, todo dia. Então, eu te falo que consistência é mais importante que intensidade. Porque tem gente que chega aqui na internet igual um bicho, né? E faz 40 stories por dia e 3 posts e nanana, e de repente some. Não adianta nada se você não tem intensidade. Então, auto-performance, a sua performance, vem antes de alta performance. E você tem que entender uma coisa. Tem crise. Tudo que você vai passar tem crise. Primeiro tem a crise do crescimento. Qual que é a crise do crescimento? A crise do crescimento é aquela crise que você demora para ter resultado, né? Depois tem uma segunda crise, que é a crise da queda. Você começou a ter um resultado e aí, de repente, cai. Sabe qual que é o grande problema? Que evolução vicia. E se de repente você cai do nada, aí você fica, meu Deus do céu, eu errei, vai chorar em posição fetal. Saibam que a queda é natural. Não existe nem avião que só voa, que só sobe. Todo avião sobe, todo avião desce. Essa crise, a crise da queda, ela é o melhor óculos para enxergar o que você não estava enxergando antes. Se você parar para refletir, né? Tá, caí e agora o que eu faço para levantar? E tem outra crise também, que é chamada a crise do platô. Você chega ali num platô e você não consegue passar daquilo ali. Ateliê Católico, tá falando que aula top. Ah, muito obrigada. Vamos para a 8ª dica aí para você manter a sua disciplina. É a matriz energética. Tem muita gente aí que não tem disciplina. Por quê, gente? Porque a energia acabou. Nenhum país que se preza tem uma única fonte de energia. Aqui no Brasil, a gente tem nosso sistema, ele é mais baseado em hidrelétrica, mas a gente tem outras fontes de energia. E você é um atleta mental, vamos colocar assim. Você precisa de fontes de energia. Então, você precisa ter um sono adequado, uma alimentação adequada, se hidratar, beber bastante água. Nosso cérebro é composto, a maior parte, de água. Então, você precisa de hidratação. Você precisa de atividade física, porque seu corpo passa a produzir energia. E se você achar que tudo isso ainda não está funcionando, que não é o suficiente, você pode ainda fazer suplementação, lógico, com um profissional adequado e indicado, tá? Então, matriz energética também, para manter a sua energia lá no alto. Nono passo aí para te manter disciplinada, são os diálogos internos. Sabe a voz que a gente tem na nossa cabeça e que muitas vezes nos desenhos elas são personificadas pelo diabinho e pelo anjinho? Se você deixa a voz ruim, o Zé Curubu, tomar conta de você, você vai ficar sempre desmotivado, tá? Então, a gente tem 3 tipos de pensamentos. A gente tem o pensamento detrator, tá? Que são aqueles pensamentos negativos e que geram muitas preocupações. Podem ser um trauma do passado, uma insegurança do presente, ou até a expectativa do futuro, tipo, ai, não vai dar certo, ai, tudo que eu faço dá errado, sabe, que você já fica pensando, você fala, pra que eu vou fazer isso, vai dar errado e tal. Isso, a voz da consciência, exatamente, só que a voz da consciência, ela às vezes é boa, às vezes é ruim, e o problema é quem que você dá força aí, tá? A gente tem que imaginar que o que importa é a ação no momento presente, principalmente quando a gente está falando de expectativa do futuro, não vai dar certo. O que é o sucesso? Sucesso é uma sucessão de hojes bem feitos.
Se você conseguir atingir o hoje bem feito, o amanhã bem feito, depois bem feito, depois bem feito, você vem em sucesso. Não adianta você ficar pintando 1000 cenários na sua cabeça do e se. Ah, e se? Qual que é a prova que você tem que isso está acontecendo? Qual que é a prova que você tem que vai dar errado? Qual que é a prova que ninguém vai comprar? Qual que é a prova que você não é boa? Então, esse é o pensamento detrator. Agora, tem o pensamento distrator, que é aquele que ocupa de forma desnecessária a sua cabeça. Sabe o viajar na maionese? É o toda hora parar para olhar a notificação do celular, é o barulho excessivo em casa, é o excesso de objeto lá na sua mesa, é sono, é cansaço. E aí isso te distrai do seu foco. E tem também o pensamento produtor, que é o que te ajuda a produzir mais. E esse pensamento produtor, ele se divide em 2 tipos de pensamento. O pensamento circunstancial e o pensamento intencional. Como é que é o pensamento circunstancial? É assim, é um estímulo do seu meio. Vai que alguém vira para você, você fez um post hoje, você vira e fala assim, nossa, que post top esse post que você fez, hein? E esse elogio que você teve, ele te ajuda a produzir diálogos internos que vão te ajudar a produzir mais. Nó, fulano gostou do meu post, nó, que top, hein? Aí você fica feliz e aí você quer produzir mais. Então, são diálogos positivos internos causados por uma circunstância. Alguém te elogiou e aí você se sentiu bem e aí você está mais disposta a produzir mais e disciplinada. Só que a gente pode ter esse diálogo interno intencional. A gente pode criar diálogos internos positivos na nossa cabeça de forma intencional. Primeiro, observando o Zé Curubu, que é essa vozinha ruim. Só de você dar um nome para ela, só de você personificar essa sua voz, você fala, sai pra lá, Zé Curubu, eu sei que é você. E tem alguns outros protocolos, né, como, por exemplo, diário da gratidão, inspiração diária, né, e tudo isso são coisas que podem te dar, criar esses diálogos positivos internos, se sentir autorrealizado, as pequenas vitórias diárias, tudo isso vai te dar diálogos produtivos internos, tá? 10º passo aí para você ter mais disciplina. Compromisso público. Deixem as pessoas ao seu redor saber o que você vai fazer. Eu acho que nesse caso é melhor feito do que bem feito. Eu penso isso sempre. Melhor feito do que perfeito, tá? Não significa que você vai entregar qualquer coisa. Significa que você vai fazer o melhor que você tem, na hora que você tem, com aquilo que você pode, tá? Quando você faz compromissos públicos e deixa as pessoas saberem o que você vai fazer, fica mais difícil de você romper, né? Outro dia eu fiz um post falando que você carrega um cemitério na cabeça. Por que você carrega um cemitério na cabeça? Porque você vira e fala assim, com você, né? Você pensa, segunda-feira eu vou começar uma dieta. Aí você não começa. Mês que vem eu vou lançar um produto digital. E aí você não lança. E aí você vai, um tanto de sonho que você se comprometeu com você mesmo e que você não cumpre. Só quando você se compromete com as outras pessoas, fica muito mais fácil. E aí existem formas de fazer isso. Você pode fazer acordos domésticos. Então, por exemplo, eu preciso de 2 horas por dia para dedicar ao meu negócio digital. Depois das 9 horas, marido, por exemplo, depois das 9 horas é o meu tempo para ficar pro mercado digital. Posso contar com você nessas 2 horas? Outra coisa, apoio em grupo. Por isso que eu falei que eu acho que os grupos são tão importantes nos cursos, né?
rede de apoio, porque assim, quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado. E o 11º, que é o último, inclusive que se você tiver esse, acho que você pode esquecer todos os outros. Vamos pensar assim, o que faz? Pensa aí para mim, se vocês puderem responder. O que faz uma pessoa ter mais sucesso profissional que outra? O que faz uma pessoa gerar mais impacto no mundo que outra? O que vocês acham? O que vocês acham que faz uma pessoa ter mais sucesso que outra, gerar mais impacto que outra? É essa pessoa ter um plano de vida. Um plano de vida de curto, médio e longo prazo. Quando eu falo um plano de vida de curto prazo, é o que você quer. O que você quer alcançar agora? Então eu quero lançar um produto digital. E você sabe assim que a habilidade ela é acelerada pela paixão. Quanto mais você gosta daquilo ali, mais você vai se dedicar, mais você fornece e mais você é reconhecido. E aí a sua chance de crescer é maior. Tá? Por isso quando você está lá no emprego mais ou menos, você nunca vai ser reconhecido mesmo. Porque você tá cagando para aquilo ali. Né? Mas quando você gosta, você dedica. E você faz, você gera resultado. E quanto mais resultado você gera para os outros, mais resultados você tem. O plano de médio prazo é o plano da prosperidade. Tá? É que você vai procurar crescer em todas as áreas. Pessoal, profissional, espiritual. Esse plano de médio prazo, você está aí preocupado com o nós. E tem o plano de longo prazo. O plano de longo prazo é o legado. Qual que é a sua marca? Qual que é a marca que você vai deixar no mundo? Marca é aquilo que os outros falam de você quando você não está perto. O legado é servir aos outros. Quanto mais você é capaz de fazer as pessoas terem sucesso ao seu redor, mais sucesso você tem. Esse é o seu legado. Só que, quando que eu percebo que eu estou na direção certa da minha vida? Se você percebe que você está na direção certa, você tem mais disciplina para continuar, né? Eu preciso ter duas coisas: autoconhecimento e conhecimento. E aí, quando eu falo de autoconhecimento, se você não se conhece, dificilmente você vai conseguir transformar o seu mundo externo. Principalmente você que está aqui, que quer ser um produtor de conteúdo. A sua vida é gerar transformação para outras pessoas. E o mundo externo, ele é reflexo do que está aí dentro. E se hoje você está vivendo só coisa ruim, pode saber que aí dentro tem coisa ruim a ser tratada. Crenças, autossabotagem, coisas que aí dentro precisam ser reconfiguradas. Você tem que saber quais são seus valores, porque, gente, não existe disciplina quando você está fazendo aquilo que você não nasceu para ser. O leão pode estar morrendo de fome, mas ele não come capim. Ele pode passar uma semana sem comida, mas ele não come capim, porque não está dentro dos valores dele. Tem que conhecer quais são suas habilidades. Conhecer um pouquinho sobre os temperamentos. A live já está enorme, já passou de 1 hora, mas depois pesquisem sobre isso. O temperamento fleumático, melancólico, sanguíneo, perfil DISC, qual que é o seu perfil de dominância, qual que é o seu melhor sistema representativo, por onde você aprende melhor, auditivo, visual, sinestésico. Qual que é o seu nível de missão. A gente tem 3 níveis de missão. Uma é aquela pessoa que quer melhorar a vida dela. O segundo nível é a pessoa que quer melhorar a vida dela e a vida da família dela. E o terceiro nível de missão é aquele que quer causar impacto
global. Eu quero causar um impacto global. Meu nível de missão é o nível 3. Eu quero transformar a vida das pessoas através do meu conhecimento. E eu quero que elas tenham a vida transformada e que possam viver o que eu vivi, espalhando meu conhecimento por aí. Então eu falei que a gente precisa de autoconhecimento. E falei que a gente precisa de conhecimento. E dentro de conhecimento, a gente precisa de hard skills, que são aquelas técnicas, as habilidades, né? E a gente precisa de soft skills, que é educação emocional, educação financeira, educação empreendedora, liderança, gestão, criatividade, inovação, resolver problemas complexos. E aí, eu te pergunto, para acabar... Darlene, muito obrigada. Darlene tá falando, você é muito generosa. Para acabar essa aula aqui, qual o significado da sua vida? Significado é uma causa maior, uma causa mais importante que você mesmo. Por quê, gente? Quando você tem um porquê claro, você se torna imparável. Se você descobrir o seu porquê claro, você pode ignorar todos os outros 10 passos que eu te dei para ter disciplina, que você vai ter disciplina. Então descubra aí qual o seu porquê. Aproveito para lembrar que quem ainda não está inscrito no Viver do Digital, o link está na minha bio. Se inscreve lá no Viver do Digital. E também para lembrar que hoje à noite tem live aqui no Instagram. Vai ser às 20 horas e é a live de consultoria. Você já se inscreveu para a live de consultoria? Dá uma passada lá nos meus stories. Tem o link para você se inscrever na live de consultoria. Eu vou fazer uma consultoria sobre o seu negócio e ver aí aonde você pode dar uma melhorada, uma alavancada para já começar a ter resultados aí no que você quer, tá? Então, hoje às 20 horas. E quem não se inscreveu ainda para o Viver do Digital, o Viver do Digital é o meu curso gratuito que vai acontecer de 25 de agosto a 31 de agosto, onde eu vou te ensinar os 7 passos para transformar o seu conhecimento em um infoproduto, e o link está lá na minha bio. Para se inscrever, vai lá na minha bio, para se inscrever para o Viver do Digital. Para participar da live de hoje à noite, para concorrer a estar na live de hoje à noite e ter o seu negócio analisado, o link está nos meus stories, tá? É uma live às 20 horas, então eu espero vocês hoje aqui às 20 horas, tá? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui. Espero que tenha valido a pena estar nessa live de hoje. E eu quero que vocês sejam imparáveis e que todos os seus sonhos e desejos se realizem e que vocês tenham disciplina para correr atrás daquilo que é necessário fazer para aquilo que você quer que seja feito, tá? Lembra, ninguém vai viver o seu sonho. É você que tem que buscar o seu sonho, tá? Beijo grande, espero vocês aqui hoje à noite, tá? Até às 20 horas.